Pessoal, pelo que parece, as forças militares e as elites brasileiras estão realmente desistindo da candidatura do Bolsonaro. Pode acontecer a qualquer momento do Bolsonaro ser impugnado por causa do Caixa 2. A gente sabe que desde o início dessa brincadeira as elites queriam o Alckmin, mas na reta final as elites acabaram fechando com o Bolsonaro. As forças militares estavam até então do lado do Bolsonaro, mas a simples aceitação do processo contra o Bolsonaro na justiça brasileira hoje, totalmente controlada por forças exteriores, mostra que o Bolsonaro está por um fio. Duas coisas podem acontecer. Eles podem simplesmente retirar o Bolsonaro das eleições, deixando-o inelegível por 8 anos, ou podem, o que eu acredito mais, anular completamente o pleito eleitoral por causa dos fake news que foram disseminados na reta final do primeiro turno. Eu acredito muito mais na possibilidade da anulação completa das eleições, porque vai beneficiar, obviamente, o PSDB. Se a gente pensa num novo pleito eleitoral sem o Bolsonaro, o Alckmin já passa a ter chances claras de ser presidente, o que deixa bem claro que as elites vão preferir a anulação completa das eleições. Claro que nada está definido, o Bolsonaro pode fazer um novo acordo, como, por exemplo, acabar não só com férias e 13º, mas acabar com mais direitos trabalhistas e, com isso, continuar sendo interessante para as elites. A realidade é que o Bolsonaro já se tornou um emperro para o pessoal. Tem várias coisas hoje que estão sendo discutidas na sociedade brasileira, como, por exemplo, o caso do Bolsonaro estar com câncer, outro caso também, o escândalo do fake news e a possibilidade do Haddad já ter passado o Bolsonaro. Hoje, a anulação da campanha do Bolsonaro já não mais interessa para o Fernando Haddad. Isso porque a anulação do Bolsonaro como candidato já é uma coisa desnecessária se você for parar para pensar que esses últimos escândalos provavelmente já tiraram o Bolsonaro da liderança. Se a anulação vier a acontecer, ela é muito interessante para os demais partidos, o que eu acredito que vai motivar o PSDB, o PTB e todos os demais partidos expressivos nessas eleições a trabalharem no sentido de arrancar o Bolsonaro à força das eleições. Eu acho que vai ser um fim muito humilhante para uma pessoa que chegou e se propôs como sendo um remédio contra a corrupção. Se a gente lembrar, o Bolsonaro conseguiu ficar conhecido exatamente porque fez uma proposta de fazer tudo diferente, fez uma proposta de não usar os mecanismos obscuros da política. Porém, no momento em que ele realmente se tornou candidato a presidente, ele fez o maior escândalo de corrupção eleitoral da história da política brasileira. Ele não apenas usou o Caixa 2, como ele fez uma artimanha para não deixar que o Caixa 2 dele fosse caracterizado. Com isso, ele conseguiu contratar celebridades, contratar impulsionamento de WhatsApp, tudo isso de uma forma bem prática. Se vocês lembrarem, vocês vão ver que a doação da Friboi direto na conta dele foi um escândalo muito grande. Dessa vez ele soube escapar desse tipo de problema, nenhum dinheiro caiu na conta dele. O dinheiro do Caixa 2 foi utilizado pelas próprias empresas para fazerem a campanha diretamente. É mais ou menos assim, no lugar do Bolsonaro receber o dinheiro e contratar a impressão de material publicitário, a empresa paga diretamente a gráfica e faz de conta que essa empresa está fazendo isso porque gosta do Bolsonaro. Da mesma forma, no lugar do Bolsonaro contratar um Zezé de Camargo ou outra celebridade que declarou apoio, a empresa vai e contrata. E olha que fácil, gente. No lugar da campanha do Bolsonaro fechar diretamente com as igrejas que declararam apoio para o Bolsonaro na reta final, é muito fácil, né? Basta uma empresa do tamanho da Havan fazer uma doação de 5 milhões de reais para uma determinada igreja, dá desculpa que foi uma doação religiosa, mas, no entanto, é uma compra de apoio político de evangélicos. Hoje, o Bolsonaro, sob a justificativa de limpar a política brasileira, ele conseguiu fazer o Brasil descer a ladeira para o pior escândalo de corrupção política da história do Brasil. Ele conseguiu corromper todas as instituições brasileiras. Ele conseguiu corromper várias empresas, ele conseguiu corromper várias igrejas, ele conseguiu corromper vários artistas, ele conseguiu promover o Brasil, sem dúvidas, ao país mais corrupto de sua história. O Brasil que antes
foi difamado como um país corrupto para destruir a representatividade popular, agora realmente conseguiu descer a ladeira da moral e se transformar no país mais corrupto da história. Muito obrigado, pessoal. Não é isso que o Bolsonaro se propôs para a política brasileira, não é isso que o Bolsonaro prometeu fazer, e vocês que apoiaram o Bolsonaro esse tempo todo foram massa de manobra de uma guerra contra um partido que se propôs a te representar, a representar as pessoas mais pobres, a representar o trabalhador. Por causa de um desejo de empresários de acabar com o seu 13º, de acabar com as suas férias, você acabou sendo massa de manobra de um esquema milionário de fake news na internet. Muito obrigado e até mais.